CPB Books e nós estamos aqui na CPB Livraria no NASP Campus Engenheiro Coelho. Se você ainda não assistiu nossos vídeos anteriores, corre e assiste através do Facebook e também do YouTube pelo CPB Play. Você já sentiu uma grande tristeza, baixa autoestima e também um grande pessimismo? Você pode estar com a doença invisível. Segundo a psicóloga Silvia Ivanco, do Instituto de Cancerologia de São Paulo, ela afirma que a depressão tem tomado conta de mais de 30% da população mundial. Isso é realmente crítico. E nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. E a nossa convidada especial de hoje é a doutora e psicóloga Marli Portugal. Doutora, seja muito bem-vinda ao CPB Books. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora, aonde a senhora atua hoje? Então, eu atuo no Cevisa, que é o Centro de Vida Saudável, que está localizado aqui em Engenheiro Coelho. Doutora, por que a depressão ela é considerada a doença do século XXI e a doença invisível? Então, ela é uma doença invisível porque é uma doença psicossomática. O que é isso? São doenças que são causadas pelo emocional. Então, as pessoas, ela tem a emoção é tóxica, de liberar tóxicos, né? E isso somatiza. Então, as pessoas começam a sentir dores, é uma tristeza profunda, elas não têm energia, não que elas não querem, elas não têm energia. E vão aos médicos, eles examinam e não encontram uma causa fisiológica. E é muito interessante também saber por que ela é tão prevalente, por que hoje muitas pessoas têm essa doença. Porque a cada 10 pessoas, 7 não sabem que estão depressivos. E se não sabem, como curar? Como procurar uma ajuda? Quais são os sintomas frequentes da doença, além da forte tristeza, da baixa autoestima e do pessimismo? É muito importante falar essa questão da tristeza, porque tem gente que confunde, estou triste, estou depressivo. Não, é uma tristeza sim, muito profunda, mas que acomete há mais de 3 semanas. Então, é a baixa autoestima, a pessoa que ela não consegue sair do quarto por mais de 3 semanas, ela não toma banho, ela não se alimenta, ela não quer ver ninguém, ela se enclausura. Então, isso são sintomas da depressão. Isso é que vem da mente mesmo, mas no físico. A pessoa, ela não consegue praticar um exercício físico, não tem libido, então diminui a prática, né, sexual, porque altera mesmo a questão da libido. A pessoa, ela não quer se relacionar com ninguém. Então, e isso, em um momento ou em outro, eu acho que todo mundo passa por isso. Mas é quando já vem numa frequência recorrente há mais de 3 semanas. Ao ultrapassar esse tempo, então, a pessoa deve procurar um médico. Exatamente, procura um profissional, procura um médico, um psicólogo, porque tem tratamento. Uhum. Doutora, como que o luto ele pode ser, às vezes, confundido com a depressão? Então, o luto, a gente precisa entender o que é o luto. A depressão faz parte do luto. O luto é uma fase que todo ser humano passa quando sofre uma perda significativa. Então, perde alguém para a morte, ou rompe um relacionamento, ou perde até um emprego. Quando sofre uma perda, todo ser humano passa pelo luto. E o luto ele tem 4 fases, né? A negação, né? A culpa, o desespero e a aceitação. Nessa fase do desespero é onde entra a depressão, mas isso é por conta da situação. Então é natural, isso é normal que quando uma pessoa entender que quando uma pessoa está passando pelo luto, ela fatalmente vai passar por uma fase depressiva, mas não é porque ela está doente com uma depressão. É por conta do luto, mas passa. O luto para a psicologia, ele é reconhecido assim como normal até 1 ano. Passado de 1 ano, aí gera um transtorno. Doutora, a bipolaridade, normalmente todo mundo fala que é um transtorno bipolar. Existe a depressão bipolar. Qual é essa diferença? É porque assim, bipolaridade são 2 fases, são 2 extremos. Quando a pessoa ela tem esse transtorno bipolar, ela não pode passar por nenhum tipo de emoção, nem muito alegre e nem muito triste, porque aí o neurônio ele se conecta de uma forma que trava. E aí a pessoa entra em crise. A primeira fase dessa crise é a mania,
onde a pessoa pode tudo, ela faz tudo, é muita energia. E depois ela vai para o outro extremo, que é a depressão, que se deixar, a pessoa se mata. Doutora, então o que uma pessoa que está sentindo esses sintomas que a senhora falou deve fazer? Quais são os passos que a pessoa deve fazer? Olha, o depressivo ele não vai perceber. O depressivo ele não vai procurar ajuda, ele muito pelo contrário, ele vai querer fugir mesmo. Então né? são os familiares, amigos que devem ficar Quem está ao lado dessas pessoas precisam prestar atenção se está essa tristeza, né? A maneira como ele está se comportando há mais de 3 semanas, procurar ajuda mesmo, né? Porque o depressivo, ele não procura ajuda. Então vai procurar um psicoterapeuta ou um psicólogo? Primeira coisa é ir ao médico, né? Uhum. As pessoas hoje, infelizmente, elas têm preconceito em procurar a psiquiatria ou até mesmo a psicologia. Então vai a um clínico, né, um médico, ele vai identificar e vai encaminhar para um psiquiatra e também para um psicólogo. Entendi. Doutora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter participado do CPB Books. Foi um prazer. Eu que agradeço. E você que está aí do outro lado, quer conhecer, quer saber mais sobre a depressão? Eu tenho aqui em minhas mãos o livro Como Sair da Depressão. Ele descreve a anatomia do cérebro, como ele funciona e também oferece explicações bem simples sobre a depressão e como identificar as múltiplas causas e efeitos da sua mente. Você pode adquirir esse livro através dos nossos canais de venda. Desde já nós agradecemos a CPB Livraria que fica aqui no campus. Foi muito gostoso, muito obrigado por terem nos acolhido tão bem. E também agradecemos à universidade que também colaborou com o material e também com as pessoas que nos ajudaram. Muito obrigada! Se você gostou, dá um joinha de curtir, comente, compartilhe e nos vemos em breve. Tchau!